Olha aqui, ó. Sakamoto. Calma, que reforma tributária ainda não acabou. Falta taxação de super ricos. A aprovação da regulamentação da primeira etapa da reforma tributária pela Câmara no dia de ontem é boa notícia, mas erra quem diz que esse processo está chegando ao fim. O que foi resolvido é a parte que trata do consumo. Agora, o governo precisa enviar e o parlamento debater a segunda etapa sobre a tributação de renda e riqueza. É aí que entra a parte mais interessante. Então, se vocês rodarem, vocês vão ver que é muito, muito, mas muito interessante. Ele coloca aqui, ó. Também, de acordo com o texto aprovado no Congresso, há a obrigatoriedade da progressividade do ITCMD, o Imposto sobre Heranças e Doações. Progressividade que já é adotada por parte dos estados. Mas isso não basta, pois ele continua com um teto de 8%, enquanto as alíquotas chegam a 30% na Alemanha, 40% nos Estados Unidos, 45% na França e 50% no Japão. Taxar melhor as heranças, a grande meritocracia hereditária brasileira, é, portanto, outro tema para a segunda etapa. Aí ele fala, né, de outros detalhes importantíssimos, tá, da segunda etapa da reforma tributária. Cara, mas é legal. E ele termina assim. Outra medida anunciada foi a limitação da possibilidade de isenção do imposto de renda da pessoa física, por razão de dedução de gastos de saúde para quem ganha até 20 mil por mês. Mas, como disse o próprio Haddad, a dedução continua integral para todas as faixas de renda. Ou seja, o governo poderia ter ido além e limitar o valor das deduções em gastos de saúde no imposto de renda, que beneficiam principalmente as classes média alta e custa bilhões. Né? A chance do Congresso derrubar essa parte boa do pacote de ajuste fiscal que atinge os muito ricos é alta. Por isso, vale a pena manter o olho aberto. A classe trabalhadora não pode ficar novamente com o gosto amargo de sentir que está pagando sozinha a conta de mais um ajuste fiscal no país e perdendo a chance de o país se tornar um pouco mais democrático, cobrando proporcionalmente mais de quem tem muito mais. Então, gente, quem quiser ler, está lá no UOL e está no DCM. Sakamoto. Calma, que reforma tributária ainda não acabou. Falta taxação de super ricos. Querido companheiro Luiz Portinho. Gilbert, que bom que tu leu praticamente ali toda a matéria, né? O Sakamoto é das coisas boas que a gente tem aí nesta mídia golpista, né? E, aliás, eles são muito habilidosos, né, Gilbert? Esses jornalões. O UOL é da Folha, né, pessoal? Para quem não sabe, o UOL é Folha, né? A mesma Folha que a gente critica tem o Sakamoto aí, tem o Jamil Chad, né? Tem coisas boas, né? E essa é a habilidade deles, né, Gilbert? Eles vão fazendo esse jogo, tu vai achando, mas a Folha não é tão ruim, tem Sakamoto, tem Jamil Chad, né? Mas os editoriais deles é que são, né? Mas, enfim, olhos abertos com a grande mídia sempre, né? Mas muito boa mesmo essa matéria, e ela traz pelo menos 2 pontos que eu queria abordar aqui que são interessantes, né, Gilbert? Primeiro deles, e que eu acho fundamental existir esse debate, é o imposto sobre heranças, né, Gilberto? É o imposto sobre heranças, que quando tu toca nisso, comunista, isso é coisa de comunista. E aí é interessante a leitura que tu fizeste e o Sakamoto trazer os países ali, né, Gilberto? E as alíquotas. França, Japão, Alemanha, Estados Unidos, gente. São países comunistas, gente. São, assim, a nata do imperialismo, Gilbert. Esses 4 países, coincidentemente, são a nata do imperialismo. Estados Unidos, Japão, Alemanha e França, gente. Tem as maiores alíquotas de imposto de herança. Ao redor de 30%, 35%, e nós aqui no Brasil praticando 8% no teto. Porque existem estados, porque esse é um imposto que é o estado que regulamenta as alíquotas, né? Existem estados que praticam 4%. E aqui, gente, o que está contido? O Gerard Depardieu, acho que é assim o nome dele, ele saiu, ele abandonou o país dele, que é a França, e foi morar em outro país exatamente por isso, por causa do imposto. E aí é aquela história, né, gente? O que está por trás do imposto de heranças, né? Tá a propriedade.
É direito de propriedade, que é a coisa basilar do sistema capitalista, né? O que a gente tem no Brasil, pessoal? Vamos raciocinar rapidamente aqui. Quem é que é proprietário no Brasil? E aqui eu não estou falando, sabe, do trabalhador que é proprietário de um carrinho, até de um apartamento de 3 quartos. Tem gente que tem um apartamento de 3 quartos em capitais e acha que é rico. Não, vocês não são ricos. Quem tem um apartamento de 3 quartos é classe média ali, trabalhador. Eu estou falando de propriedade, gente, de terras. Quem é que é proprietário no Brasil? Os herdeiros de capitanias hereditárias, né, de famílias escravocratas, ou os grileiros, ladrões de terra, que tem muito latifundiário no Brasil hoje, que se não é herdeiro de capitania hereditária, é herdeiro de grileiro, ou é o próprio grileiro que está ali em idade avançada, né? Então é essa gente que não quer pagar imposto de herança. É essa gente que tem medo do imposto de herança. E o segundo ponto, Gilbert, dessa matéria do Sakamoto, que eu acho que é importantíssimo a gente debater, é exatamente esse alerta, que agora vem o mais importante da reforma tributária. E esse imposto aí de super ricos, Gilbert, é bom a gente lembrar que ele já foi negado pela Câmara esse ano, né? Ele deve até voltar à pauta, porque para quem não conhece esses meandros aí do Congresso e do processo legislativo, quando um projeto de lei é rechaçado, digamos assim, pelo Congresso num ano, ele pode voltar no outro ano. Ele não pode voltar no mesmo ano, né? Então, esse ano o Congresso reprovou, Gilbert, esse imposto aí de super ricos. Vamos ver se o ano que vem a gente consegue, aí numa nova conjuntura, trazer de volta essa questão, né? Mas o Haddad já alertava lá no início da reforma tributária, Gilbert, que esse ponto de agora, que é o imposto sobre renda, seria o mais complicado, né? E é bom a gente lembrar que lá no cronograma, quando a reforma tributária foi proposta, existia ali um cronograma do governo que previa para este ano colocar na pauta essa questão da renda já, né? Então, isso aqui é só para a gente ver as dificuldades que o governo Lula enfrenta com este Congresso. E eu não sou desses que diz que tudo é culpa do Congresso, que o governo Lula, o Congresso é a trincheira intransponível. Eu tenho uma teoria que o governo Lula deveria jogar mais algumas questões importantes aí para o Congresso se virar, né? E para o Congresso ficar responsável pelo que tem de ruim no Brasil e não o governo Lula, né? Mas essa questão estava prevista da renda para estar na pauta de 2024 e acabou não entrando, exatamente pelas dificuldades que a gente tem ali dentro, as chantagens com as emendas que a gente vai debater no final do programa, é a nossa última pauta, né? Então tem tudo isso envolvido e eu vejo muita dificuldade, Gilbert, para a gente rever tanto essa alíquota de heranças, acho que ela dificilmente avança num congresso reacionário como esse que a gente tem, e o imposto de renda eu vejo também com muita dificuldade que a gente tire esse peso do trabalhador assalariado e jogue para os grandes salários do Brasil, né, Gilbert? Muito bem, companheiro Luiz Portinho. Eu fui buscar aqui a informação que o nosso companheiro doutor Angelical está trazendo, e ele tem razão, tá? O Senado aprovou, no dia 10 de dezembro, a indicação dos diretores do Banco Central. Entre eles, o Newton José Snyder David, ou Davi, né, que ele vai exercer o cargo de diretor de política monetária do Banco Central. Vai substituir o Gabriel Galípolo, né? Essa lei que criou a tal de autonomia, estou colocando aspas, independência, estou colocando mais aspas, do Banco Central, nós de esquerda, eu vou falar por mim, não vou falar pela Ana Clara, pelo doutor Angelical, pelo Matt Batista, que está fazendo aqui uma crítica ao Sakamoto, não vou falar por mim, eu preciso ler. Eu preciso conversar com alguém, ler e conversar com alguém aqui fora do ar, para me ajudar a trazer mais luzes sobre isso. Porque eu acho que esses diretores poderiam vir de outro campo, né? que é o nosso campo. Por que colocar
esses caras de dentro de um Bradesco, de dentro de um Santander, e não colocar caras do nosso campo, né? Aí o mundo vai cair, vai desabar, como agora estão fazendo com o dólar, né? Então, fala, Portinho. Gilbert, quem tentou fazer isso foi a Dilma, né? A Dilma foi a primeira presidenta da República que colocou na presidência do Banco Central um funcionário de carreira do Banco Central que não era ligado a bancos. E a gente sabe o que aconteceu com a Dilma, né? Então, assim, a gente precisa compreender nesse debate, eu acho que o professor Angelical tem toda a razão nas colocações que ele está trazendo, e a gente tem que colocar esses temas no debate, mas a gente precisa compreender que o nosso governo, é o nosso governo do Lula, ele está em disputa. E, infelizmente, na correlação de forças atual, a gente está perdendo a disputa. Quem está ganhando a disputa dentro da luta fratricida ali dentro do governo, infelizmente, é o mercado, gente. A gente vê aí quando entrou o BPC no corte de gastos, a diminuição do aumento real do salário, tudo isso são críticas que a gente está fazendo aqui. E a gente, por enquanto, perdeu essa disputa. A gente precisa lutar para tentar puxar para o outro lado, até para não passar no Congresso, quem sabe, essa questão do BPC, sabe? Bacana. Você tocou num ponto genial. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar a Érica Cocais sobre o BPC